Matheus Pereira, como é que se inicia o mercado de 2024 para soja, Bolsa de Chicago ainda bastante lateralizada? O que a gente pode esperar, meu amigo? Carla, assim, pouco se muda, né, sobre a base fundamental do mercado da soja e milho em relação à última semana, né, apesar de ter virado o ano, a gente se mantém, né, sobre a percepção de que o mercado não enxerga a realidade do Brasil, tá? Estamos ali criando mais volume de colheita, né, ainda pontuais, não se chega nem a 0,5% da área nacional já colhida no nosso país, porém, né, já é essa inclinação, né, de que o mercado agora, no começo de 2024, nas próximas semanas, né, recebendo mais relatos do que acontece dentro de campo, né, na prática, né, resultados ali de colheita, a gente já começa a perceber, né, que o mercado pode reagir com mais intensidade, né, dado que ainda, né, o consenso equivocado do mercado é de que o Brasil possa ter uma safra cheia de soja no verão deste ano. Matheus, quando é que sai o novo número da Pátria para a safra brasileira? Lembrando que a última projeção de vocês era de 150,7 milhões de toneladas. Carlos, a gente veio de uma escalada, né? A gente retragiu já nosso número que já era de 155,8 milhões de toneladas. Lá no dia 18 de julho, publicamos a Notícias Agrícolas, né, em primeira mão. Colocamos ali toda a nossa preocupação, né, sobre a qualidade da lavoura que se desenhava, né, aqui para o Brasil com a presença de um El Niño de alta intensidade, né, como a gente presenciou e tem presenciado até o momento. Depois disso, né, a gente já cortou a nossa estimativa de produção nacional para 150,6 milhões de toneladas no dia 30 de novembro. E desde então, cara, estamos em mais uma vez no levantamento. Tá? A gente sempre é publicado, a gente inicia um novo levantamento de campo, tá? Uma amostragem estatística do que acontece, né, realmente nas fazendas, né, produtoras de soja e milho do nosso país, para não ter esses números, né, publicados na base do achismo. Né? Dentro da Pátria, já são 10 anos de metodologia aplicada, né, onde a gente consegue criar essas bases comparativas, né, e ter uma precisão, né, sobre o que acontece dentro de safra. Eu falo até sobre precisão, cara, porque 155,8 milhões de toneladas era o nosso número do dia 18 de julho. O mercado só veio, né, a compactuar com esses mesmos números ali em meados de novembro, quando em novembro a gente já estava criando novas atualizações, né, sentido aos 150 milhões de toneladas, que hoje, Sim. né, se torna ali agora o novo, né, o novo número do mercado. É como se bater na onça morta, agora querem fazer, né? A onça está morta, todo mundo já vê que estamos em retração, a Pátria antecipou esses números e agora estamos em nova atualização que será publicada até o dia 11 de janeiro, cara, até a próxima quarta-feira. Tá. Matheus, como é que o mercado brasileiro está se comportando diante disso tudo? A gente tem essa lateralização em Chicago, o mercado vai esperar então essas colheitas começarem a se intensificar e a gente ter uma clareza maior sobre o tamanho da nossa oferta, mas como é que os preços começaram 2024 no Brasil e como é que eles estão se comportando? Carla, em média nas praças físicas do país, né, a gente teve uma estagnação, apesar de que o Chicago, né, se entrou em deterioração, né, o mercado na apatia, né, na falta de consenso, acabou retroagindo, né, nas últimas 2, 3 semanas. Perdemos aí o patamar de suporte dos $13 por bushel, Chicago, né, operando abaixo disso, colocando, né, esse sentimento de baixismo generalizado. No físico brasileiro, né, o que criou o suporte foi tanto o dólar em recuperação nesse comecinho de semana, assim como, né, a gente teve também os prêmios, né, que muitos ali taxavam prêmios ainda que poderiam vir a prêmios ali ainda a patamares, né, tão baixos quanto foi o ano passado, né, de patamares de menos 200, 220 pontos. E na verdade os prêmios estão próximos a zero. A gente já temos prêmios positivos de mais 70 para janeiro, prêmios zerados para fevereiro, Porto Paranaguá. Então, o que tem, né, contrabalanceado esse baixismo no mercado internacional tem sido os prêmios de exportação no país, que está em ascensão, né, já nos últimos aí 90 a 120 dias. Agora, Matheus, com a chegada efetiva das novas ofertas, as colheitas acontecendo, a gente pode ver uma volta da pressão sobre esses prêmios? Carla, no atual momento, né, por que a gente vê que os prêmios desse ano, eles dificilmente, né, encolherão a patamares tão baixos, né, quanto foi o ano passado? Porque o ano passado a gente teve toda uma conturbação da cadeia logística, tá? As regiões portuárias que
os principais canais de escoamento, tanto os portos do sudoeste e sul do país, assim como os portos, né, do estado do Pará, Santarém e Miritituba, né, que foram regiões que sofreram muitas chuvas ali incessantes, né, até aquele momento por presença de um La Niña, chuvas que foram incessantes durante quase todo o mês de janeiro, fevereiro, então problematizou o embarque, dificultou o escoamento. Tá? Então, a logística no ano passado foi a principal causadora, assim dizendo, né, da dificuldade de escoamento do nosso país, deteriorando nossos prêmios. Neste ano, né, a gente tem tanto um produtor mais preparado, produtor que já entra, né, nesse ano já com essa cabeça de que, olha, a gente consegue criar o planejamento comercial para tolerar as vendas aí no primeiro semestre, então não existe aquela emergência, aquela urgência de vendas agora nesse primeiro trimestre do ano, Carla. Então, a gente vê que os prêmios, sim, estão em patamares confortáveis, justificariam até novas altas, de acordo com que a colheita vai avançando, tá? E os resultados de safra mostrem, né, realmente uma contração muito grande da produção total de soja no nosso país. Matheus, há muitas análises em que a Argentina tem um peso maior esse ano. De fato, podemos ter uma compensação. Nós já sabemos que a Argentina não exporta muita soja em grão, mas quando a gente pensa em mercado de derivados ou o ritmo de comercialização dos argentinos, tudo isso pode pesar de forma diferente esse ano? Carla, assim, foi o mesmo assunto, né, que foi debatido nessa mesma época do ano, no ano passado, né, muitos se diziam sobre a grande quebra na Argentina vai impulsionar os preços da soja internacional a patamares recordes, né. A gente viu a Argentina presenciar a pior safra da sua história, a pior. Foram quase 30 milhões de toneladas perdidas de soja no ano passado dentro da Argentina, quase 30 milhões, a pior quebra da história da Argentina. Mais da metade da safra, mais da metade, foram quase 60% da safra total argentina sob potencial produtivo, jogado rala abaixo. Tá? E mesmo assim, os preços, em plena confirmação das quebras na Argentina, os preços internacionais da soja entraram em recuo. A gente teve soja aqui, base Porto, Paranaguá, saindo de 200, 215, indo para 150, 145. Então, realmente, assim, a Argentina, por si só, é um grande representante na produção mundial de soja, com toda certeza. Só que nem de perto são os mesmos competidores do nosso produto. O Brasil coloca, né, em sua grande maioria, o grão in natura para ser exportado, que é, né, de feitio da China, né, comprar esse grão não processado para agregar valor dentro das próprias, né, fábricas industriais ali, a própria cadeia vertical, né, de esmagamento e manufatura da soja dentro da China. Então, nosso consumidor do grão in natura, né, ele só tem um grande competidor, que é os norte-americanos, que são os norte-americanos, que também sofreram cortes produtivos esse ano, né? Não foi nem de perto uma safra saudável, mas foi uma safra ali mediana para ruim. Sim. Então, nesse último ciclo safra, né, que ainda contabiliza a última safra norte-americana, tá? A gente teve ali um déficit, né, do grão in natura sendo ofertado ao mercado. Apesar da Argentina estar reconstruindo a produção, lembrem-se, a Argentina é um grande exportador de derivados. A gente nem compete pelos mesmos compradores, né, do produto para ser exportado, que no caso do Brasil é grão in natura. Matheus, você tem recebido muitas perguntas do tipo, vendo a minha soja agora, espero, apesar dos prêmios em ascensão, esse Chicago perdendo os 13 dólares por bushel afastou ainda mais os vendedores. Como é que você está sentindo nesse momento o sojicultor brasileiro tomar ou não tomar a decisão? Olha, Carla, assim, essa é uma pergunta diária, né? São milhares de clientes da Pátria hoje em todo o Brasil. Então, todos os dias a gente tem, né, essa proximidade com a clientela, eu e todo o meu time, né, que está em construção ainda, né, sempre em processo de crescimento para aumentar cada vez mais a assertividade, aumentar a capacidade de entendimento, melhorar o nosso produto. Então, assim, a pergunta, será que vende agora ou não vende, ela é diariamente respondida, né? E sendo bem enfático, né, pessoal, assim, sendo bem direto, né? Num cenário como tal, eu sempre bato nessa tecla, né? Às vezes, a Carla, que está aqui junto comigo todas as quintas-feiras, me escuta falar isso, deve estar enjoada de escutar. Mas, assim, imagina. ele sempre bate na tecla que o produtor rural é um empresário como qualquer outro. Ele não consegue ter planejamento de venda se ele não tem a certeza da oferta. Tá bom? Um farmacêutico não consegue vender remédio se não tem ele na mão, se não tem nenhum planejamento de quando chega aquele remédio na mão. Sim. Então, hoje, os produtores continuam nessa aversão à venda, e deve ser, sim, a inclinação natural da classe produtiva em grande parte do país, porque tem a incerteza do que será produzido ainda.
mesmo a gente ouvindo falar sobre colheita no Brasil, Mato Grosso, que já colheu já a soja já há quase cerca de 30, 35 dias atrás, alguns talhões específicos, isso aqui não é nada relevante em termos de safra nacional. A grande parte da safra brasileira de soja começa a ser colhida só ao final de janeiro, começo de fevereiro. A gente só coloca a marcha de colheita em meados de fevereiro. Então a gente ainda tem muita coisa, muita água passar debaixo da ponte, muita soja ainda que ainda nem floresceu, muita soja vegetando, soja enchendo grão. Então o clima ainda é um decisor, clima que está adverso, graças a Deus melhorou bastante nessa virada de Natal para Ano Novo em algumas partes da região central do país, não para todos. Mato Grosso ainda sofrendo muito com adversidades climáticas. Então, quando se tem essa pergunta, seja natural, né, de que entender que garantir vendas agora sobre a incerteza da oferta não é um planejamento coerente, né, para qualquer tipo de empresário, seja no ramo da agricultura, seja em qualquer outra atividade da economia brasileira. Então, é o comum e é o mais saudável, né, a ser seguido por agora, ter um pouco mais de paciência, cara. Matheus, você recebeu uma pergunta do Jonathan Freitas, que é de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, que diz o seguinte: ele ontem me perguntou isso, aí eu prometi que hoje você ia responder, porque ele disse na sequência: essa eu ia fazer para o Matheus, mas acho que você pode nos responder. Com o mercado precificando previsões, ignorando as perdas, seria um bom momento para se defender no mercado de opções, sabido que essa nossa safra será menor do que os dados atuais? O que você acha em relação a esse mercado de opções para esse momento, Matheus? Jonathan, excelente pergunta, meu amigo. E eu sempre coloco em pauta. A gente faz seguro de carro para ser roubado, para se acontecer algum sinistro, né? A gente perder aquele imóvel, aquele bem? Não. A gente faz o seguro porque se a gente tiver algum sinistro ao longo do ano, né? A gente esteja, né, ressarcido, a gente esteja protegido daquele valor, daquele montante total. E o mercado de opções, Jonathan, você, enfim, pela pergunta, eu acredito que já tem esse entendimento, né? De como funcionam essas calls, essas puts, né, os seguros de alta, seguros de baixa. Os seguros servem realmente para garantir com que não aconteça um sinistro. Os preços da soja como estão hoje, que a gente consiga, pelo menos, né, se resguardar com que esses valores, pelo menos, sejam os mínimos, né, exercidos ao mercado brasileiro, mesmo que o mercado reaja em altas, a gente consiga participar, ou em quedas. Né? Então, quando os mercados estão em lateralização ou justificando quedas como atual, né, por falta desse consenso, né, unânime sobre a safra brasileira, a gente tem sim uma grande oportunidade. Por quê? Esses seguros acabam se tornando mais baratos. Né? A gente comprar ou a gente adquirir um seguro na soja que possa ganhar com as altas, né, ele se torna cada dia mais barato, quanto mais a soja, referência Chicago, vem caindo. Então, sim, são boas oportunidades, temos feitos para a clientela, tá? Muito cuidado nos patamares que estão entrando. Eu até aconselharia, Jonathan, me procure aqui, tá? Rede social, mateus.patria ou patria.agronegócios, vem falar comigo ou com qualquer pessoa do meu time, para a gente entender aonde está essa soja, como a gente vai fazer o cálculo, né, da paridade de bases entre a tua localização com o mercado internacional. Vamos usar um contrato de Chicago, vamos usar um contrato de Soja Santos, onde a gente consegue equilibrar um pouco mais com a presença do prêmio incluído aqui no nosso produto. Então, sim, é muito saudável usar os seguros, né? Porque aquele negócio, a gente faz a aquisição de um bem, faz o seguro de vida, por exemplo, que muito é difundido ali, né? Acaba falando muito, quero fazer um seguro de vida. Ninguém quer morrer para acionar o seguro. Mas se caso acontecer, a gente tem ali a apólice, né, para garantir, para respaldar com que a gente não tenha nenhum grande problema, né, dali em diante. Então é para isso que serve o seguro. A gente não quer usar, a gente quer realmente colocar uma proteção e garantir um conforto para que o produtor aí do outro lado da tela, né, consiga colocar o travesseiro, colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, viu, Carla? Então é para isso que serve e sim, está no bom momento. É isso mesmo. Matheus, quero muito te agradecer pela companhia nessa primeira conversa, nessa primeira quinta com a Pátria de 2024. Semana que vem a gente tá junto mais uma vez, meu amigo. Obrigada. Boa semana, bom ano novo para você e para todo esse timaço que tamo junto sempre. Obrigada. Tamo junto, Carla. 2023 foi forte, 2024 vai ser de enormes emoções. Pessoal, estejam preparados, tenham boas pessoas do lado de vocês. Porque realmente navegar esse mercado, navegar esse marzinho tá turbulento. Então, abraço a ti, Carla, e a todos que estão nos assistindo. Até logo. Até, meu amigo. Bom trabalho para vocês por aí. Bom restinho de semana. Até mais.